queridos amigos da Rádio Web Cobem, caros amigos e amigas aqui presentes, Deus seja conosco, nos envolva nas suas bênçãos, na sua proteção, em forma de assistência, por intermédio dos seus emissários, os Espíritos bons. No Evangelho de João, o famoso Evangelho místico, cuja tradição reponta uma mensagem que alguns teólogos contemporâneos chamam de mensagem imagética, por conta das imagens, das luzes e das mensagens quase sempre visuais que o Evangelho de João apresenta. No seu capítulo 21, versículo 25, ele vai dizer mais ou menos nessas palavras a seguinte exclamação que ele coloca, graças às suas reflexões, reflexão, aliás, de discípulo fiel, de discípulo amado de Jesus. Ele vai dizer: se por acaso procurássemos escrever tudo aquilo que ele fez, já que ele fez muito mais coisas do que aquilo que está escrito, o mundo seria insuficiente para conter e para abrigar todos os livros a esse respeito. Essa colocação do Evangelho de João não é apenas extraordinária no sentido poético e de imagens, de luzes, como nós falamos, mas tem um significado muito mais profundo do que aparentemente nós damos. Porque se examinarmos qualquer vida na Terra, qualquer existência na Terra, e fizermos uma biografia, escrevermos relatos sobre a vida de alguém, não podemos afirmar que a biografia é maior do que a vida. Qualquer um de nós, se fizer uma autobiografia até, pontuando os fatos e os momentos, as datas, os episódios importantes, ainda assim, a biografia vai ser um recorte, vai ser um resumo, porque a vida da pessoa é maior do que o livro sobre ela escrito. Por melhor que seja o biógrafo, por melhor que seja o narrador, por melhor que seja o jornalista a esse respeito, ele vai resumir em um caráter sintético, em uma linguagem sucinta, os elementos gerais para termos uma ideia da vida do biografado. Mas nunca a biografia se sobreporá à própria vida. Nunca a biografia predominará, sobrepujará, se tornará maior do que a própria vida do biografado, que transcende a narrativa da escrita e da colocação do discurso escrito ou também do discurso verbal, do discurso oral. Portanto, quando João escreve o item mencionado, capítulo 21, versículo 25, ele não apenas está falando isso, da diferença entre vida e biografado, mas está falando do caráter especial daquela biografia e, mais ainda, o caráter especial daquela vida da qual se biografava. E ele, como um dos 4 biógrafos, um dos 4 narradores, o último, aliás, que deve ter escrito as suas narrativas já em idade avançada, porque conheceu o mestre por volta de 15, 16 anos, ainda adolescente, e, segundo os melhores estudiosos, deve ter escrito a sua narrativa 60 anos depois, já em idade provecta, pelo menos para os padrões da sua época. João, portanto, narra com autoridade a vida que ele viu, que ele acompanhou, que ele percebeu, comparando com os escritos que até então haviam sido oferecidos, desde o escrito do ex-publicano Levi, conhecido como Mateus, Mataio, Mataiolo, passando pelo Evangelho sucinto de Marcos, e os escritos esmerados, acadêmicos, precisos, do médico grego Lucas. Ainda assim, ele percebia que aquilo que ele observou era muito maior do que as páginas que seriam legadas, que seriam oferecidas à humanidade por vindoura, à posteridade, ao futuro das futuras gerações. Jesus, portanto, é fascinante, não apenas por isso.
É fascinante porque é a personagem hoje mais biografada. Se examinarmos as personalidades históricas biografadas ao longo das épocas, Jesus permanece como primeiro lugar, mais do dobro de obras sobre ele, comparado com o segundo lugar, que é Napoleão Bonaparte. Sobre Jesus, devem haver mais ou menos 600 mil obras, 600 mil títulos sobre ele, com vários enfoques, com várias considerações, nem sempre favoráveis à sua proposta, mas escrevendo sobre ele, tecendo considerações sobre a sua personagem, o seu discurso, a sua mensagem e o efeito dessa mensagem no mundo. Comparado com, por exemplo, o Corso, o grande imperador francês, e comparando a sua biografia e as datas, as precisões, as certezas que se tem sobre Jesus, comparado com Napoleão, nós percebemos que há um disparate quase monstruoso. Porque enquanto Napoleão Bonaparte, aliás, à semelhança de quase todas as personagens que são biografadas pela clareza da sua vida, pela clareza dos fatos, pela precisão histórica do que se tem, pelos informes de que se possui a respeito da vida do indivíduo que se quer narrar. Sobre Jesus não há certeza de quase nada. Data de nascimento, data da morte, o que foi que ele fez até os 12, 13 anos de idade, até hoje é motivo de especulação. Até hoje é motivo de polêmica e de divisão de opinião, o que é intrigante e estranho. Mais ainda é perceber que ele quase não foi percebido no tempo dele. Passado ignorado, eu diria que Jesus, na sua época, se tivesse Instagram, não seria publicado. Não apareceria no Facebook. Passaria desconhecido, despercebido, até porque a crucificação era uma pena de morte cruel? Era. Mas era uma execução da pior ralé social da época, dos bandidos mais hediondos, herança dos fenícios, e acontecia toda semana. Portanto, crucificação era um fato corriqueiro, que não chegou a chamar a atenção dos grandes centros culturais políticos, desde a Grécia até o Império Romano, que quase ninguém ficou sabendo da sua passagem. E quando se sabia, era uma seita estranha de vagabundos e analfabetos, de pescadores e sem importância, que se movimentaram na antiga Judéia, na maioria deles Galileu, o que era pior ainda, se judeu já era escravo do Império Romano, dominado pelo Império Romano, a parte mais miserável, pobre, inculta e desprestigiada era a Galileia. Eram, na maioria, galileus, homens simples, que fizeram ser estranha, que cultuavam um Deus estranho e cujo líder foi assassinado ao lado de bandidos vulgares. No máximo, era isso que se ficava sabendo. Os grandes historiadores da sua época nem registraram a sua passagem. Se a gente for pegar os livros de história, veremos várias referências aos seus contemporâneos. Alguns um pouco antes e alguns um pouco depois. Há várias citações sobre Otaviano, Augusto, o grande imperador que estava no poder na época em que ele nasceu, Caio Júlio César Otávio. Há várias referências sobre Cleópatra, a rainha do Egito. O triunvirato envolvendo Marco Antônio e Brutus, aquele que assassinaria Júlio César nas escadarias do Senado. Há várias referências de Cícero, o grande orador e poeta latino da antiguidade romana. Tibério César, há uma série de menções, de citações nos livros de história, que era o imperador que estava no poder na época em que ele foi crucificado. E várias outras personagens, como Alexandre Magno na Macedônia, personagens históricas que passaram ao largo do tempo, um pouco antes ou depois dele, e que receberam várias anotações de historiadores. Mas sobre ele há um silêncio quase sepulcral, um silêncio comprometedor. Porque os seus contemporâneos e os escribas da época quase não registraram a passagem dele pela terra. Morreu no anonimato, esquecido, ignorado, praticamente. Há poucas referências sobre o homem Jesus. E o que é especial é que esse homem, hoje, é o homem mais comentado, é a personagem histórica mais discutida, mais polêmica,
com 600 mil títulos aproximadamente, alguns esquisitos, exóticos. Jesus, o comunista. Jesus, o revolucionário social. Jesus, o empresário, o líder de empresa. Jesus, o abduzido por extraterrestre. Jesus, a sua viagem do Egito. Jesus e os essênios. Todas essas colocações que são passíveis de dúvida histórica, que não há nenhuma confirmação. Algumas delas esdrúxulas, como é a ópera pop hippie Jesus Superstar, e outras manifestações, mas diante dele ninguém passa indiferente. Ao lado dele, há os grandes materialistas que, tentando combater a sua proposta, escreveram obras sobre ele. Ernest Renan, Will Durant, os grandes autores da história materialista que combatiam o cristianismo, mas não puderam se deixar de se envolver e, de certa forma, se perturbar com a sua mensagem especial. Não se dá para passar indiferente a respeito da sua figura estranha e especial. Antes de me levantar daqui, estava pensando e me veio algo muito claro na mente, quase que como inspiração mediúnica a me dizer: ou aqueles cristãos daquela época eram uma gente muito doida, eu estou falando da minha forma, a entidade espiritual que se aproximou não me falou assim, ou aquela gente era muito doida para se entregar no circo máximo de Roma, e mais tarde no Coliseu, às suas vidas, mulheres, crianças, idosos, na sua maioria, ou a mensagem que elas ouviram foi tão impactante que transformaram a vida delas para sempre. Estava lendo, aliás, relendo pela não sei quantas vezes, Paulo Estevão, a obra magna Psicografia de Chico Xavier. Do ponto de vista freudiano, na psicologia tradicional, o apóstolo Paulo, que é descrito por Emmanuel, é um psicopata. Porque assassinou um monte de gente e mais tarde, quando se converteu ao cristianismo, também tinha uma certa tendência, do ponto de vista da psiquiatria normal, clássica, a algo sádica e masoquista. Porque exultava e alegrava-se diante do martírio, das pedradas e do sofrimento. Mas é porque a psicologia convencional não consegue entender a dinâmica do cristianismo e a postura espiritual desses homens notáveis. Se a pessoa tem prazer por sofrer, é um transtorno psicológico. Mas se ela assume as consequências pelo seu ato e alegra-se por estar dando a sua cota em prol de algo maior, a semelhança de uma mãe, que para ela não é nem sacrifício perder uma noite diante de um filho febril, para ela não é nem tão um sacrifício assim, porque o amor suplanta aquele sacrifício. Da mesma forma, é aquele ideal voltado para o bem que envolvia o apóstolo Paulo. Os psicanalistas, discípulos de Freud, costumavam dizer que Jesus e a sua proposta é a maior castradora da humanidade. Porque na visão psicanalítica sexual, o indivíduo vive reprimido com as suas neuroses, deve colocar para fora os seus instintos. E a proposta de Jesus seria limitadora e impediria a criatura de viver, de ser feliz e de se realizar como ser humano sexual. Essa era a mentalidade. Mas mesmo assim, o próprio Freud, em alguns momentos, não conseguia encaixar personalidades como São Francisco de Assis no modelo da psicanálise, porque a sua conduta parecia fugir aos padrões comuns da neurose, da psicose, da perversão, nas estruturas que era estudado pelo pai da psicanálise. A verdade é que Jesus foi notado, ou melhor, foi citado quase que indiferentemente por alguns. Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, quando comenta a perseguição aos cristãos no ano de 62, vai dizer que Tiago foi lapidado, apedrejado. Um dos primeiros mártires. Após Estevão, foi o primeiro mártir a ser, portanto, o segundo mártir a ser apedrejado. E Flávio Joséfo vai dizer, em uma nota rápida, mais ou menos assim: Tiago, discípulo de um homem chamado Jesus. Jesus de Nazaré, nada mais. Mais tarde, na obra Antiguidades Judaicas, Flávio Joséfo volta a falar sobre o povo hebreu e, em determinado momento, ele cita os cristãos, falam das reuniões dos cristãos, dos agrupamentos cristãos, e em determinado momento fala das perseguições do ano de 62. Mas essa citação é motivo de muita dúvida,
É provável que ele realmente haja citado. Mas depois há uma série de elogios, e Flávio Joséfo não era uma personagem de fazer elogios a ninguém. Então se acredita, alguns, que o texto de Joséfo foi adulterado por cristãos para fazer propaganda, cristãos primitivos, para fazer propaganda da doutrina cristã da Idade Média, graças ao que esse texto é passível de dúvidas. Mas não há dúvidas de que ele possivelmente citou e o texto foi um pouco modificado. Mais tarde, Tácito, o historiador, nos seus anais históricos, no século II, vai falar sobre o incêndio de Roma, em 64, e cita Nero, que tocou fogo em Roma, e colocou a culpa nos cristãos. E ele vai dizer, os cristãos são homens que se reúnem para orar, para praticar um culto diferente da mitologia romana, e nada mais. Nada mais. Plínio, o historiador também, chamado Plínio Moço ou Plínio Jovem, em uma carta ao imperador Trajano, vai falar sobre os cristãos dizendo que ao nascer do sol, todo dia eles se reúnem, oram diante do sol e se comprometem a não trair, a não agredir, a não tratar mal ao próximo e a fazer todo o bem possível. E continua Plínio dizendo, esses homens têm um líder, tem como líder um homem que morreu graças a Pôncio Pilatos, que autorizou a sua execução, diante dos notáveis de Israel que o pressionaram para a pena de morte mais hedionda, que é a crucificação. E nada mais. Portanto, são referências muito poucas historicamente. São citações no meio de outro enfoque. O enfoque era um texto, era um assunto, e cita rapidamente, nada mais, falando sobre aquela seita. É extraordinário isso. Em 1942, no Oriente Médio, em Qumran, foi achado alguns manuscritos muito antigos, alguns que datavam quase 3.000 anos de história, portanto mais de 1.000 anos antes de Cristo, alguns 700 anos antes de Cristo, e esses documentos que foram rasgados, que estavam em espaços, e que mais tarde foi objeto, inclusive, de interesse comercial, é que demorou mais de 30 anos para ser totalmente compreendido e traduzido, porque era um idioma arcaico, não era o hebraico atual, era o hebraico antigo, que é muito diferente. Alguns idiomas semíticos e algumas misturas, alguns coopta os manuscritos do Mar Morto. Alguns que são a maior prova histórica da veracidade do Antigo Testamento, porque alguns textos são perfeitamente, alguns textos, como é o caso do livro de Isaías, que está ali nos manuscritos do Mar Morto, praticamente idêntico, com alguma alteração, com detalhes específicos, porque as cópias a pessoa copiava e às vezes acabava alterando alguma coisa, mas a essência integral permaneceu. E em um dos manuscritos há uma referência a Yahshua ben Joseph, Jesus, filho de José. Uma referência a ele, uma citação específica e uma alusão de que a sua vida abstêmia, correta, moralmente que impressionava, parecia se assemelhar à dos essênios, que era um segmento religioso na época, e aí gerou toda a confusão que até hoje algumas pessoas acham que Jesus foi essênio, que ficou com os essênios até a vida adulta e depois foi proclamar. A verdade é que não há nenhuma prova histórica, muito pelo contrário, e o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, escreve, ele não precisou aprender com os essênios, porque a sua sabedoria era transpessoal, transcendia a carne. A sua sabedoria não era o resultado da pedagogia dos neurônios cerebrais da Terra. Ele trazia uma sabedoria antes do berço. E é provável, diz Emmanuel, que ele foi até os essênios para que os essênios soubessem que ele já estava na Terra. Porque os essênios também esperavam a chegada de alguém especial. As tradições da profecia sempre falavam de alguém especial que dividiria as épocas. Não apenas na tradição de Israel, em todos os povos antigos, há uma menção de uma divisão de épocas, de alguém que assinaria uma nova época da humanidade. Se lermos as tradições da China antiga, da Pérsia, da Babilônia, do Egito antigo, veremos também profecias e intuições da chegada de alguém. Porque ele foi sentido por todos os povos, por todos os iniciados. E é constrangedor perceber que a sua doutrina, chamada mais tarde de Evangelho, abalaria, mesmo que sem querermos, os alicerces da terra e influenciaria inclusive o código legal e a formatação civil das nações do futuro, especialmente do Ocidente.
não podemos negar a influência da sua mensagem, ainda que distorcida, porque o cristianismo foi distorcido ao longo das épocas, mas ainda assim influenciou o desenvolvimento da sociedade, a renovação humana, a evolução dos padrões sociais que hoje nós desfrutamos. Evangelho, termo que vem da expressão grega eu, não era o V, era o eu, mais tarde para o latim ficou evangelho, mas era euangelion. A palavra eu, o prefixo eu, na Grécia antiga, tem a ver com bom ou boa. Daí algumas palavras em português de origem grega, como eutanásia, boa morte, não é boa para nós espíritas, mas o termo, na sua etimologia, diz assim, ou eufonia, som belo, som harmonioso, diferente de cacofonia, que é barulho, que é desorganização, desarmonia, eufonia, som belo, som harmonioso. Ou na tradição católica e religiosa tradicional, eucaristia, né, o sacrifício bom, o sacrifício sagrado, a ação de graças. E assim por diante nós vemos eucalipto, cobertura, coberto, planta coberta, boa. Essa mais ou menos é a expressão eu. E angelion, angelion, mensagem. Angelion, que deu origem à palavra angelion, angelus, angelus, no português, anjo. O anjo é um mensageiro, aquele que leva a mensagem. Portanto, angelion, mensageiro, mensagem. Evangelion, uma boa mensagem, uma boa nova, uma boa notícia. Uma coisa que muitos de nós não sabemos, a expressão evangelho, como gênero literário e tradição popular, já existia antes de Jesus. Não no contexto religioso, no contexto profano. Quando eu falo profano, não é no sentido profano, mundano, vulgar, negativo. No sentido não religioso, civil. Já havia a tradição na Grécia Antiga de dar boas notícias, quase sempre associada às notícias que chegavam dos mares, das embarcações, as notícias que se colhiam nas galés romanas, que viajavam e traziam notícias, as notícias de guerra. E ao lado disso, a palavra evangelho também vai ser utilizada na tradição antiga como decretos do rei. Ou seja, os decretos do rei ou do potentado era sempre uma boa notícia. Veja que coisa. Sempre uma boa notícia, uma boa mensagem. E quase sempre os decretos dos reis, na época, eram impostos. Essa coisa maravilhosa. Já havia isso, essa carga tributária na época. Hoje quase não existe, é claro, só naquela época. Mas, e era uma boa notícia. A questão é que evangelho era utilizado como uma boa notícia dos nobres, dos poderosos, dos ricos, para com a população. Quando Jesus, no seu discurso, fala, eu vos trago boas novas, boas notícias, e começa a falar daquele discurso dos aflitos, dos que sofrem, dos pobres de espírito, era um evangelho diferente. Era um evangelho que deve ter perturbado a cultura local, porque a expressão evangelho era sempre utilizada dos poderosos para com a população. Porque quando a gente fala boa notícia, a gente pergunta, boa notícia para quem? Para quem é boa notícia? Depende do referencial, depende do ponto de vista. E a palavra na Bíblia aparece no Antigo Testamento, especialmente no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 18, quando narra a saga do rei Davi. E em determinado momento o livro diz que o rei Davi estabelece um conflito com seu filho Absalão. E Absalão decide estabelecer uma revolta contra o pai, porque Absalão queria, na verdade, o trono do pai, antes do pai morrer, inclusive a propriedade, o patrimônio do pai, a herança do pai. E estabelece uma guerra, arregimenta um exército e se volta contra o pai para assassinar o rei e tomar o poder. Estabelece uma guerra entre o rei Davi e o seu filho Absalão. Uma guerra que durou meses, mas o exército de Davi, muito mais bem preparado, muito mais numeroso, acaba vencendo o exército de Absalão, e Absalão é assassinado em uma batalha. O general do exército, e no livro de Samuel narra isso, voltando para a casa palaciana, a casa real, a fim de avisar ao rei Davi, cogitava se aquilo era um evangelho ou se não era um evangelho. Se era uma boa notícia ou não era. Porque a batalha foi vencida, mas era o filho do rei que foi morto. E ele dá a notícia, e é considerado ali um evangelho, embora Davi fique profundamente triste, atormentado e consternado pela morte do seu filho, era uma boa notícia para o rei, para a população em geral,
para o exército e ficou, essa expressão foi utilizada nesse livro como evangelho, como boa notícia. Mais tarde, o outro filho seu, o famoso Salomão, herdaria o trono do rei Davi. A verdade é que Jesus inaugura, no entanto, com a expressão evangelho, uma nova mentalidade. E hoje, quando a gente vai consultar no Google, ou numa enciclopédia, ou num livro, num tratado, a palavra evangelho quase sempre está associado quase que exclusivamente à tradição cristã. Porque a partir de Jesus, o termo assume um outro sentido, um outro significado. O evangelho era uma boa notícia, mas uma notícia diferente. Uma notícia de natureza muito especial. Era uma boa nova. Ele falava, eis que vos trago boas novas de alegria, boas notícias, boa mensagem. A verdade é que, apesar disso, a expressão evangelho não vai ser diretamente usada, segundo os melhores teólogos e estudiosos, por ele e pelos discípulos diretos, senão mais tarde, o apóstolo Paulo vai dizer e vai colocar que o conjunto de ensinamentos dele era uma boa notícia. E ali, Paulo, pelo menos de maneira mais formal, oficializará a ideia de que a mensagem de Jesus é um evangelho, é uma boa mensagem, é uma boa notícia. E assim, difundida, socializada, essa mensagem para gerações futuras. É especial e é curioso a gente pensar que os 4 evangelhos que nós temos, os 4 livros famosos, deles, 2 deles foram escritos por pessoas que não conheceram diretamente Jesus. Lucas não conheceu ele e Marcos também não teve contato com ele direto. Mateus, possivelmente o primeiro livro, escreve um evangelho para o povo hebreu de tradição, judeu, intelectual, porque era cobrador de imposto e era um cargo que era conquistado por alguém que tinha uma certa cultura e tinha certas posses. Mateus, Levi, vai escrever um evangelho dentro da mentalidade judaica. De alguma forma, em alguns momentos, conforme alguns estudiosos, um evangelho temático. Porque o evangelho de Mateus é um evangelho temático, já falamos isso aqui. Ele não faz uma cronologia no tempo. Ele divide por temas. Então tem um capítulo só de parábolas, Jesus falando só parábolas. Depois ele entra nas alegorias. O discurso do Sermão da Montanha é só o Sermão da Montanha. É claro que não foi assim na vida de Jesus. Ele falava parábolas, ele explicava, era simultâneo. Mas Mateus divide por temas para dialogar com a lei antiga. Não é à toa que o Evangelho de Mateus, na Bíblia, normalmente é o primeiro, depois do último livro do Antigo Testamento, para fazer a conexão com o Antigo. Moisés sobe ao monte, recebe o decálogo, os 10 mandamentos, no Sinai, nas tábuas da lei. Jesus é apresentado por Mateus como alguém que sobe a montanha e fala o Sermão da Montanha. É como se Mateus o tempo todo estivesse comparando Jesus a um novo Moisés, a um Moisés mais aperfeiçoado, a um Moisés melhor, para fazer o diálogo com a lei, porque isso interessava aos hebreus. Os hebreus, os judeus da época, queriam ver se Jesus estava de acordo com a lei, de acordo com a tradição, se ele realmente estava em oposição ou não. Então, Mateus o tempo todo dialoga com isso para demonstrar que Jesus é o Messias esperado. Que Jesus é o Messias esperado da tradição. Marcos, possivelmente o segundo livro, porque há muitas polêmicas sobre isso, mas possivelmente o segundo livro, é o evangelho mais sucinto de todos, mais rápido. Se você cochilar, ir no banheiro e voltar, o evangelho de Marcos acabou. Que é muito rápido. É muito sucinto, econômico. Marcos era sobrinho de Pedro, sobrinho espiritual. Quem nos traz essa informação é Emmanuel na obra Paulo Estevão, porque havia uma mulher rica em Jerusalém, chamada Maria de Jerusalém, e essa mulher, que antes da igreja cristã primitiva ser formada, a Casa do Caminho, ela ofereceu a casa dela para fazer os primeiros cultos cristãos após a morte de Jesus, antes mesmo da igreja primitiva. E essa mulher, que recebeu Pedro, os apóstolos, vai pedir a ele que o sonho dela era encaminhar o seu filho, era mãe solteira, era viúva, encaminhar o seu filho para Jesus, o filho de 14 e 15 anos, João Maria Marcos. Daí ficou mais tarde o evangelista Marcos. E pede a Pedro. E Pedro recebe mais tarde na igreja do caminho Marcos.
e vai pedir a Marcos para registrar as suas memórias da convivência com o Mestre. Portanto, o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, porque Pedro era analfabeto. Era um pescador analfabeto e escreveu, portanto, de maneira simples, de maneira objetiva. O interesse de Pedro era escrever uma mensagem para Roma, para que Roma soubesse do Messias. Daí o evangelho de Marcos é feito de milagres, de curas, de prodígios, porque isso interessava ao povo romano, interessava ao Império Romano, interessava a mentalidade romana, acostumada aos mitos, aos deuses do panteão, era, portanto, interessada a essa tradição. Marcos escreve, portanto, o evangelho dessa natureza. Lucas, o mais intelectual dos quatro, escreve o evangelho, esse sim, cronológico, biográfico. Por quê? Novamente, Emmanuel, em Paulo Estevão, a maior obra, em nossa opinião, a respeito do cristianismo de todos os tempos, vai escrever, Emmanuel, retirando dos arquivos do mundo espiritual, que Lucas se tornou discípulo de Paulo. Isso a gente sabe da Bíblia. Os Atos dos Apóstolos que ele escreve é em função da influência de Paulo sobre ele. Vai acompanhar Paulo em várias sagas, mas há um diálogo que Emmanuel transcreve para nós, quando Paulo já está em idade avançada, próximo de ser executado por Roma, e diz a ele: Lucas, se eu tivesse tempo, eu escreveria também um evangelho, mas sinto que não terei tempo. Escreve tu. Escreve tu. Eu te recomendo ir até Éfeso, na igreja de Éfeso, onde João, evangelista, está lá. João, o discípulo amado, ainda não era evangelista. E trava contato com Maria, Maria de Nazaré, porque Maria Santíssima está lá. Colhe depoimento dela e escreve o evangelho baseado nas narrativas dela. Paulo morre e Lucas faz isso mais tarde. Viaja a Éfeso, encontra Maria Santíssima e tem uma surpresa de encontrar também Maria de Madalena vivendo com a Mãe Santíssima ali. Ouve o depoimento das duas e faz um evangelho que é o depoimento de Maria de Nazaré com algumas considerações de Maria Madalena e a experiência pessoal que ele teve durante anos com o apóstolo Paulo. Portanto, o evangelho de Lucas é feito do nascimento do Cristo, daqueles episódios da infância, poucos episódios que a gente tem da infância, que narra, porque é a sua mãe, a mãe dele, do Cristo, que está narrando. E o evangelho de João, dos quatro, o mais diferente, chamado evangelho não canônico, né? Os três canônicos, porque recebe um cânon, segundo a igreja, que narram mais ou menos acontecimentos iguais, com enfoques diferentes, mas que episódios, né, que aconteceram que os três narram de forma diferente aparecem. O evangelho de João é não canônico, onde toda a escrita e a forma de entender é muito difícil, é muito complexa e é toda metafórica, de uma linguagem quase inacessível ao entendimento comum, ao entendimento vulgar. João começa o evangelho falando que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. Ele está fazendo uma alusão à Gênese. No princípio era Deus e Deus nadava sobre as águas do abismo. Ele o tempo todo faz referência ao Antigo Testamento, mas faz referências também de coisas que não estão no Antigo Testamento. E Emmanuel, através de Chico Xavier, na obra O Consolador, vai dizer que ele estava em profunda sintonia com altiplanos espirituais e às vezes com o próprio Cristo, mas que interpretava essas intuições com símbolos muito difíceis à literatura convencional. Mais tarde, o mesmo vai acontecer no seu texto de O Apocalipse, quando ele escreve o último livro dos 27 livros do Evangelho do Novo Testamento. A verdade é que se Lucas escreve um evangelho que é considerado o evangelho da compaixão, porque é o evangelho da mãe dele, é a visão da mãe dele sobre os acontecimentos do Cristo. Portanto, é o evangelho da compaixão. É no evangelho de Lucas que tem as parábolas da compaixão. A parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha que se perdeu, a parábola da dracma perdida. Essas parábolas que falam de compaixão, que são símbolos, portanto, para a humanidade que sofre, toda a humanidade. O evangelho de João é o evangelho mais místico, mais iniciado, entre aspas, que tem uma linguagem espiritual e, ao mesmo tempo, universal. Essa, portanto, e é interessante porque um evangelho complementa o outro. Um evangelho complementa o outro. Mas o maior milagre de Jesus, escreve Allan Kardec em A Gênese, não será nenhuma cura, nenhum prodígio, nada dessa natureza. O maior milagre de Jesus, diz ele, é 2000 anos
a sua doutrina ser tão conhecida. Porque tudo levaria a resultar, diz Allan Kardec, num abafamento da sua mensagem, ali na Palestina, para que ninguém ficasse sabendo mais. Inclusive a perda dos textos do Evangelho. Sabe o que aconteceu? Os evangelhos começaram a ser copiados pelos próprios cristãos, faziam cópias, os escribas, e cópia, e foi se multiplicando. E a gente pensa, meu Deus, mas essas cópias que se perderam, que aí algumas têm algumas alterações e que se multiplicaram ao longo dos tempos, e hoje a gente não tem, as cópias mais antigas que a gente tem é em grego. A gente não tem as cópias originais em hebraico, se perdeu. Você acha que isso é ruim? Hoje é considerado isso uma coisa boa. Primeiro, porque se as cópias originais, aquelas que saíram da mão do evangelista, fossem achadas, seria monopólio de muito poder e de muita perturbação religiosa. E segundo, que para preservar a mensagem do evangelho, nada melhor do que as cópias que se multiplicaram, porque não tem como adulterar, porque adultera um, mas tem várias outras cópias que permanecem. Foi uma estratégia do mundo espiritual para que a mensagem dele fosse preservada. É claro que no latim, na Idade Média, quando houve a tradução da Vulgata por São Jerônimo em 383, por pedido do Papa Damaso, que chamou São Jerônimo e disse: reúna todas as cópias e faça uma tradução oficial da Igreja Católica. E ele vai responder ao Papa dizendo: Sua Santidade não sabe o que me pede, porque a história vai me apedrejar ao longo dos tempos. Por 2 motivos, eu aceito esse convite por 2 motivos. Primeiro, porque é Sua Santidade que está me pedindo. E segundo, porque eu tenho amor pela verdade. Mas saiba que eu vou ser crucificado ao longo dos tempos, porque tradutore é traditore. O tradutor é traidor. E ele reúne e faz a Vulgata Latina. As Bíblias que a gente tem, na sua maioria, são traduções da Vulgata Latina, são modificações ou são desdobramentos da Vulgata Latina de São Jerônimo, que a gente tem, as Bíblias populares, né, de São Jerônimo. Mas o próprio Agostinho, Santo Agostinho, que estava encarnado, já havia criticado quando ele traduziu a Vulgata e já havia encontrado erros na opinião de Agostinho. A verdade é que, para além da letra, e Jesus falou isso, minha palavra tem que ser entendida em espírito e verdade, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Para além da letra, a mensagem dele foi conservada. Houve interesses, houve interpolações, houve modificações na mensagem, mas a essência permaneceu. Permaneceu extraordinária. Se a gente for comparar, por exemplo, tem obra de Aristóteles que ficou só 2 cópias. Restaram. Só fizeram 2 cópias e sobrou isso pra gente. E quando a gente vê essa proliferação, foi uma estratégia fantástica que o mundo espiritual encontrou para que houvesse esse impacto do Evangelho no mundo por-vindouro, em que pese todas as deformações que o Evangelho sofreu. A verdade é que o que também me espanta muito é perceber que ao longo das épocas, o Evangelho de Jesus exerce cada vez mais fascínio nas criaturas humanas. Eu citei Ernest Renan, que foi materialista. Mas quando uma prima sua ficou tuberculosa, no final do século XIX, ele, que era catedrático de hebraico, especialista em hebraico, na Sorbonne, que era um dos imortais da Academia Francesa de Letras, esse homem admirável, erudito, que ridicularizava da tradição religiosa, a sua prima ficou tuberculosa, ficou muito mal, mas recuperou-se, e disse a ele em carta: eu sei que você me leva em consideração, mas eu sei que o que eu vou escrever vai gerar em você um riso de ironia e de zombaria. Durante a minha enfermidade, eu li e compulsei as páginas do Evangelho de Jesus. E quero pedir a você que leia. Eu sei que você não vai ler com interesse, mas leia pelo apreço que você tem por mim, porque você critica uma coisa que não conhece. Leia com espírito de sinceridade. E depois me diga se você não vai encontrar substância importante para todas as nossas vidas. Ele vai ler o livro e vai mais tarde dizer que o livro de Lucas é o mais lindo da humanidade. Que nenhum livro na Terra se compara ao livro de Lucas. E escreve uma obra chamada A Vida de Jesus. Allan Kardec, em Obras Póstumas, leu a obra e comenta sobre essa obra, A Vida de Jesus, que do ponto de vista espírita, e os espíritos dizem, existem erros ali, mas não deixa de ser uma obra fantástica, admirável, de alguém tentando entender Jesus. E nessa obra, Renan vai dizer: Jesus é o maior vulto da história.
Porque todos os vultos passaram pela história e ficaram na história. Jesus foi tão grande que a história não teve condição de abarcá-lo. Ele é que ficou acima da história, dividindo-a em antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Jesus, portanto, tem esse fascínio, exerce esse fascínio mesmo em pessoas não cristãs, como é o caso de Gandhi, que dizia que se um hinduísta quiser ser um hinduísta completo, ele era hinduísta, não era cristão. Se um hinduísta quiser ser um hinduísta completo, tem que conhecer o Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é a ética mais alta. E chega a fazer até uma brincadeira. Ele chega a dizer, quando eu elaborei a minha missão e a minha tarefa, a minha proposta de não violência, eu achei que estava sendo original. Mas quando eu abri em Mateus capítulo 5, e eu vi Jesus dizendo, se alguém bater numa face, apresenta outra, e não resistais ao mal que vos queiram fazer, eu percebi que a rimsa, a proposta da não violência, Jesus já havia pensado nisso, e já havia antecipado muito melhor a minha mensagem. E ele não era cristão. E dizia, eu amo o cristianismo e Jesus, mas tenho muito medo dos cristãos. Porque a Índia não é cristã, e a Inglaterra que é cristã é que domina a Índia. Ele dizia de uma maneira veemente. Albert Einstein, que era judeu, e que na sua obra, Como Eu Vejo o Mundo, coloca o fascínio que ele tinha pela figura histórica de Jesus. Schweizer, esse prêmio Nobel da Paz de 1952, considerado o São Francisco de Assis do século XX. Esse homem que era o amor pela ecologia, pelos seres vivos em geral, vai dizer que Jesus é sedutor e é fascinante. E assim nós vemos que homens e mulheres extraordinárias se rendem, como Pasteur, que também não era cristão, e dizia que Jesus era uma personagem especial. A verdade, meus amigos, é que nós temos no Antigo Testamento a lei, que é a estrutura, a base, a ética, o código de todas as nações. Como diz Emmanuel em O Consolador, na mensagem que nos serve de tema. O código central de todas as nações está ali. O Decálogo já era os germens da futura moral cristã. Os 10 mandamentos. Que Moisés apresenta e que até hoje a terra, nos seus países, direto ou indiretamente, foi influenciado pelo esse código legal do Decálogo, que resumiu os 613 mandamentos da legislação judaica em 10. Em 10. Ali estava a síntese, não apenas da cultura espiritual de Israel, mas eu me atreveria a dizer que estava ali a síntese da tradição espiritual de todos os povos. Porque ali estava não apenas a tradição do Egito, a tradição da Índia, a tradição do budismo, ali estava presente a tradição espiritual de todos os povos, muito místico, cheio de excessos, de esoterismos, cheio de confusões, cheio de misticismo, e que Moisés conseguiu ter a economia de resumir em síntese, de maneira sucinta, retirando os excessos de esoterismo e de misticismo e deixando aquilo que era essencial nos 10 mandamentos. A primeira grande revelação que inaugura o monoteísmo, uma visão mais aperfeiçoada da divindade como legislador que promulga leis para a regulação do universo. Mas era imperfeita, porque os homens também eram muito materiais, muito sensuais, muito primitivos, muito brutais. Naturalmente que mais tarde aquilo deveria ser complementado, porque veio Moisés e estabeleceu essa mensagem de justiça, a grande justiça da lei de Yahvé, mas também estabeleceu que havia compensações para aquilo que a criatura faz, mas compensações materiais, porque a ideia da vida espiritual na mentalidade mosaica era muito material, era muito de gozo material, de prosperidade econômica. Tem religião que até hoje continua assim, nessa fase. Prosperidade econômica, né, sucesso material. Então o indivíduo que era abençoado por Yahvé, por Deus, na mentalidade hebraica, pelo menos tinha que ter 2 escravos. Essa era a mentalidade. Veio Jesus e diz que não veio destruir a lei e os profetas, mas veio complementar ou cumprir conforme a tradição. O que significa dizer que a moral cristã já estava ali na lei, mas era necessário agora desenvolvê-la. Deus era justo, sim, era um legislador, mas era um legislador amoroso, era um pai. Deus era um pai amoroso. Até porque nós é que dividimos justiça e amor. Justiça e amor estão juntos. Não dá para ser justo sem amor e não dá para ser amoroso sem justiça.
Porque uma medida justa é uma medida de amor. Até um legislador que estabelece uma lei, por exemplo, uma lei de trânsito, para promover um equilíbrio, um bem-estar social, né? Uma medida que organize melhor a sociedade, que impeça acidentes de trânsito. É uma lei, portanto, um movimento de justiça, mas é também uma atitude de amor. Nós é que separamos para entender. Jesus vem dizer que Deus era um legislador, sim, mas era também amor. Era um pai amoroso. E que havia uma vida e uma compensação, mas era uma vida futura, e as compensações não eram materiais. Portanto, desenvolveu a lei mosaica, ampliou e estabeleceu no amor, no perdão e, principalmente, alterou os sacrifícios religiosos de animais, os holocaustos externos, o culto exterior, em um culto interno. Não é por outra razão, meus amigos, que a tradição de matar o cordeiro da Páscoa judaica, que faz alusão a Abraão, que foi matar Isaac, lembram do Antigo Testamento? Foi matar Isaac, e Deus na hora impede que ele mate o seu filho Isaac e bota o cordeiro no lugar. Jesus na crucificação toma o lugar de Isaac. O filho de Abraão, que não foi morto, ele agora tomava o lugar de Isaac e tomava o lugar do cordeiro. Como se dissesse que o sacrifício é pessoal. Não do sangue que corre nas veias, mas do sangue no sentido do esforço, do aprimoramento, o símbolo da cruz. Não é sacrificando um animal, mas é se imolando, no bom sentido da palavra, se aprimorando. Esse era o símbolo que a mentalidade não entendeu, embora toda a força do seu exemplo ao longo dos tempos. Mas Jesus não podia dizer tudo. Jesus não podia explicar algumas coisas que a mentalidade não estava preparada. Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 14. Tinha coisas que ele não podia dizer. Mas ele deixou aquilo que era essencial, que era o básico, para que a criatura, ao longo da evolução, pudesse penetrar e pudesse entender ao longo da sua maturidade. Disse da vida espiritual. Falou das compensações, estabelecendo pranto e ranger de dentes ou bem-aventurança. Mas não pôde detalhar. E prometeu um consolador. Um consolador que explicaria a sua mensagem, recordaria a sua mensagem e explicaria aquilo que ele não podia dizer. Ora bem, honestamente, qual é a tradição religiosa, filosófica, espiritual ao longo dos tempos que explica como é que é a vida espiritual? Qual é a tradição, a mentalidade cultural que consegue descrever como é que é a vida após a morte? Como são os detalhes da vida após a morte? A doutrina espírita cumpre, diz Allan Kardec em A Gênese, essa promessa. Essa promessa de desenvolver aquilo que Jesus não pôde explicar, mas, sobretudo, afirmar a sua mensagem, ratificar a sua doutrina, explicar os pontos da vida espiritual para termos uma compreensão do mecanismo da mensagem do Cristo, que na época ele não podia explicar tanto o mecanismo e a lógica, mas ofereceu para nós aquilo que é essencial e o Espiritismo afirma através da explicação das leis divinas, das leis morais. Lei divina ou natural, como ele diz, que está fora, está dentro ao mesmo tempo. Kant dizia isso, né? Kant dizia que o que mais deslumbrava ele eram duas coisas: o céu estrelado fora e uma lei moral dentro da criatura. Kant, sem saber, repete, ou melhor, antecipa Allan Kardec. Porque os espíritos dizem a Allan Kardec que a lei divina ou natural regula a vida da matéria fora, regula a vida do cosmo, regula a vida do corpo, estabelece as condições da vida material e, ao mesmo tempo, regula a vida da alma, a vida moral. Por isso ela está na consciência também do indivíduo. Está fora, no universo, mas está dentro, na consciência. A questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus, e os imortais respondem na consciência. A moral do Cristo, diz o Espírito de verdade, é aquela que melhor traduz em palavras a lei divina. Porque a lei divina não é um discurso. A palavra de Deus, Deus não tem nem boca para ter palavra. Não tem uma palavra de Deus. Porque Deus não é um humano, não é uma criatura humanoide. A lei divina não é uma palavra. Mas como é que a gente traduz essa lei em palavras humanas para a gente compreender? Os missionários, que reencarnam e trazem religiões, e fundam ética, e apresentam exemplos. E os espíritos vão dizer que de todos os missionários, Jesus
é aquele que melhor reflete a lei divina. Não apenas na sua mensagem, mas na sua vida. Aliás, pensando melhor, a sua vida é a sua mensagem. Vida e mensagem de Jesus é uma coisa só. Se alguns missionários teorizavam, guiavam, orientavam e estavam se esforçando também para praticar, todos eles deslizaram, tiveram equívocos, oscilaram em algum momento. Jesus não. É por essa razão que está lá no item 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para ser modelo e guia? Porque a humanidade tem guia. Guia é o orientador religioso. Guia é o palestrante espírita que pode guiar um caminho. Guia é o livro que guia, que orienta. Que é o instrutor, que é o teórico. Mas modelo, só Jesus. Porque só sua vida foi modelar. Porque a sua vida, o seu discurso era a sua própria vida. Por isso que o evangelho dele não é apenas uma teoria filosófica. É a vida dele. O evangelho é a vida de Jesus sendo colocada em palavras para que a gente possa compreender. Eu diria mais. Eu diria que a lei divina um dia se tornou uma pessoa. Jesus era a lei divina encarnada. Era a própria lei encarnada. Está entendendo? Porque no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne. A lei divina se tornou uma pessoa temporariamente. Por isso que quando ele estava na terra, ele era o Consolador. E ele prometeu um outro Consolador, conforme João capítulo 14, versículo 15, 16, 25, 26 e seguintes. Quando ele promete um outro Consolador. Porque quando ele estava na terra, ele era o Consolador. Porque ele era a própria lei andando para lá e para cá e demonstrando. Por isso que diante de Pilatos, Pilatos vai perguntar sobre, né, o crime que ele cometeu, etc. E ele vai dizer: eu vim apenas falar a verdade, sou testemunha da verdade. Eu acho interessante essa palavra, essa colocação no Evangelho, testemunha da verdade. Né? Ele estava diante do juiz do seu processo. Olha como são elementos do ordenamento jurídico, né, do processo penal. E ele era testemunha, era o réu, mas era testemunha. Porque a testemunha não ouviu falar, a testemunha viu. E ele diz: eu sou testemunha da verdade. E quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Então ele viu a verdade. Pilatos se perturba tanto que pergunta: o que é a verdade? E ele fica em silêncio. O que é que ele poderia dizer? Verdade não dá para ser explicada, é para ser sentida. Por isso, em alguns momentos, ele tem falas enigmáticas. Ele senta na casa de Simão Pedro, abre o texto de Isaías, porque o texto de Isaías fala de um Messias pacífico, em oposição a quase toda a tradição de Israel, que fala de um Messias guerreiro, que pegaria armas, que faria uma revolução social política. Ele lê o texto de Isaías, que fala de um Messias cordeiro, fecha o texto, olha para Simão Pedro, olha para os apóstolos e apenas afirma: essa profecia de Isaías está se cumprindo hoje. Estava falando dele mesmo. Portanto, Jesus é especial. 2000 anos depois, a gente vê um psiquiatra materialista como Carl Johnson, ou como Melanie Klein, os dois de origem freudiana, dizendo que depois de examinar muitos esquizofrênicos e trabalhar com eles, a melhor terapêutica que eles aplicavam aos pacientes psicóticos eram a prática da caridade e do perdão cristão, conforme o Evangelho de Jesus. Aquilo arrepiou a APA, Associação Psiquiátrica Americana. Ou então Elizabeth Lucas, uma terapeuta atual, que vai dizer que é seu trabalho com crianças, na obra Histórias que Curam, crianças vítimas de abuso sexual, de violência doméstica, e que ela faz uma história associada ao trauma da criança e pede a criança e ajuda a criança a concluir a história de maneira feliz, para que a criança processe dentro dela aquele trauma. E ela vai dizer que as histórias que ela elabora, todas elas foram baseadas nas parábolas de Jesus. E assim por diante. Portanto, o Evangelho de Jesus tem essa força. E para concluir, meus amigos, quando eu me recordo, por exemplo, de algumas perturbações, eu me lembro de alguns anos, já fazendo palestra, o Código de Da Vinci perturbou até espíritas. Quem não se lembra da obra, que ficou em best-seller, em primeiro lugar no mundo inteiro? Eu vi espíritas fazendo palestra como se fosse uma nova revelação, o Código de Da Vinci. Dan Brown, o autor, deu uma declaração pública dizendo que aquilo tudo é ficção. Que ele não tinha nenhum interesse em fazer um livro histórico. E a espiritada parecia que descobriu agora a Arca de Noé. Saiu por aí falando em público. Porque nós somos tão humanos, tão ainda inferiores, que como a gente não compreende Jesus, a gente quer colocar Jesus igual a nós. Como a gente não consegue entendê-lo, a grandeza dele, a gente quer reduzir ele às nossas paixões. Então, a gente fica pensando assim: pô, se eu estivesse naquela época, Maria Madalena ali perto, eu daria em cima dela, a gente namoraria também. Então, Jesus deve ter feito a mesma coisa. Porque é essa mentalidade que a gente tem.
É essa mentalidade que a gente tem. Essa mentalidade mesquinha de achar que Jesus é um tipo igual a nós, ou até pior. Não. Jesus transcende a essas considerações. Quando perguntavam se ele era filho de Abraão, ser filho de Abraão na tradição hebraica era ser cumpridor da lei, seguir a tradição de Abraão. Ele olha para os fariseus e deve ter arrepiado o povo, porque disse: e antes que Abraão fosse, eu já o era. Só o Espiritismo para explicar isso. Antes do próprio processo de construção do planeta, diz Emmanuel e Joana de Ângeles, ele já era o espírito puro. Ou seja, há 4,6 bilhões de anos, 4,6 bilhões de anos atrás, que foi mais ou menos o início da formação da Terra, eu nem sei o que é que eu era naquela época. Há 1000 anos atrás, eu fico imaginando o que é que eu era. Imagina 4 bilhões. Eu nem sei se eu era. E há 4 bilhões de anos, Jesus já era o Espírito perfeito. Então, se você que quer achar que Jesus é um tipo igual a você, você não entendeu o Evangelho. Porque quando você recorre a Jesus, eu estou com um problema de família, estou passando com um problema doméstico, ele vai dizer: olha, nas últimas encarnações minhas, quando eu estive em outra dimensão evoluindo, eu passei assim 7 bilhões de anos vivendo um problema desse. Então eu tenho uma certa experiência no mercado, eu sou um consultor, a minha consultoria é cara, porque a minha experiência no mercado não é de pouco tempo. E na comunidade de Cristos que eu faço parte, tem um especialista em família que está mais ou menos há 10 bilhões de anos lidando com isso. Então tem uma certa experiência. Então é mais ou menos essa ideia que o Espiritismo aumenta a tradição de Jesus, a visão de Jesus, porque não é só um profeta que morreu na cruz. Ainda que a tragédia da cruz, os estudiosos da crucificação dizem que a crucificação é um processo penoso, né? A morte pela crucificação é feita, por isso que é lenta, né? Porque primeiro que a pessoa vai morrendo por hemorragia e por asfixia, ela não consegue falar muito, por isso que as palavras de Jesus foram muito poucas, porque o peso do corpo vai esmagando o pulmão, e por isso demorou tanto que chegava às 18 horas no calendário da época, já era 24 horas, já era o dia seguinte, né? 18 horas, porque era, né, às 7 horas era 0 horas do dia seguinte, né? A ideia dos 7 dias da criação, não tinha um calendário nosso, né? 18 horas, era uma sexta-feira, sábado era o sabá, não podia fazer nada, o dia do Senhor. Quando viu que ele não morria, quebraram as pernas dele e o soldado introduziu a lança para acelerar a sua morte. Então imagina um espírito desse, no mundo espiritual, porque todos os sofrimentos possíveis para a criatura passar, ele passou. Sem precisar, sem ter karma, sem ter débito. Imagine a organização dele. Olha, eu quero mergulhar na Palestina e quero sofrer calúnia, traição, mas não apenas isso, eu quero ser traído pelos amigos mais próximos, pelo povo que eu mais amo, aquele que está mais perto de mim. Eu quero ser executado da maneira mais dolorosa que o mundo pode oferecer, na frente de minha mãe. Então, para demonstrar a criatura humana como é que era o sofrimento e o holocausto. Mas ainda assim, meus amigos, crucificação para um espírito desse é café pequeno. É café pequeno. Porque como ele já passou por esses processos todos, ele tem uma mentalidade muito maior e está acima dessas questínculas. 2000 anos e há mais milhões de anos nos olhando, acompanhando o nosso processo evolutivo e esperando por nós. Isso talvez seja um sofrimento maior para um espírito desse do que necessariamente uma crucificação, uma morte por holocausto que Joana d'Arc, que Giordano Bruno, que Francisco de Assis também viveram, que são espíritos notáveis, mas estão muito longe ainda comparado com Jesus, o Cristo. Muito obrigado, muita paz. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Primeiro, nossas saudações fraternas ao querido Flávio, também a coordenação da mesa, e aos queridos irmãos, que nós vamos apresentar um programa de trabalho que o Departamento de Atendimento Fraterno estará lançando a partir de hoje, em homenagem aos 49 anos desta instituição, que serão comemorados no próximo domingo, 12 de novembro. É o lançamento do programa Encontro com Jesus no seu lar. No livro Paulo e Estevão, de autoria do Espírito Emmanuel,
psicografado pelo médico Francisco Cândido Xavier, um jovem chamado Estevão Gesiel, ao receber de Pedro na Casa do Caminho, no ano 34, em Jerusalém, os pergaminhos contendo os textos de Mateus, Levi, declara: encontrei o tesouro da minha vida. Preciso examinar estes textos com mais cuidado, quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Também, por sua vez, o Espírito Sheila, por meio do médio Cleito Levi, no livro A Mensagem do Dia, declara: as sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho nos corações das criaturas. O médio Divaldo Franco, em palestra proferida na Mansão do Caminho, enfatizou: não podemos perder o vínculo com o Evangelho. Por sua vez, o médico Francisco Cândido Xavier também um dia declarou: o centro espírita tem o dever primordial de, na maior simplicidade possível, levar a público o Evangelho de Jesus. Então foi que nós vimos aqui esta manhã. Parabéns, Fábio, pela sua belíssima e encantadora palestra. Eu estava ali na sala ouvindo os comentários e é como se de repente estivéssemos revivendo os primeiros momentos cristãos com a Casa do Caminho. Divaldo sempre nos orienta de retornarmos às origens do cristianismo, para examinar, sobretudo, as experiências dos pioneiros, dos primeiros homens e mulheres daquela época recuada, que construíram, no decorrer dos séculos, o cristianismo, e que hoje nós temos um cristianismo redivivo, através por meio do Espiritismo. Então, com base nesses pensamentos, e estimulado por essas mensagens, o Departamento de Atendimento Fraterno da COPEM, no ensejo e em homenagem pela passagem dos 49 anos de fundação desta casa, faz o lançamento neste momento do programa Encontro com Jesus no seu lar. O programa Encontro com Jesus no seu lar é uma vertente operacional do tradicional estudo do Evangelho no lar, implantado em residências pelas casas espíritas, por meio de pessoas credenciadas e a pedido dos seus frequentadores. É muito conhecido esta iniciativa das casas espíritas no Brasil inteiro e até no exterior, em a pedido de algum frequentador, implantar na sua residência o estudo do Evangelho no lar.